Fala, galera. Aí vamos nós, rumo à capital da Arábia Saudita. Vamos de avião porque de ônibus era muito longe. Esse voo aqui custou 250 reais e não inclui nada. Até a água é paga. A água custou acho que 2 reais cada uma. Até para receber um SMS. Ai meu Deus, para avisar: olha, o seu voo já está ok. Tinha que pagar. A passagem custou 250 reais, na verdade era 200. Você entrava no site era 200, mas aí tinha a taxa da água, a taxa do SMS e tudo isso não dava para não incluir, né? Então no final ficou 250. E aí eles não trazem a água. Você tem que falar: ei, eu paguei pela água. Aí ele fala: pagou, me mostra o seu ticket. Aí você tem que mostrar que você pagou pela água para você receber a água. E como a gente é farofeiro mesmo, a gente trouxe pão e trouxe atum. E chegamos mais ou menos 1h40 de voo, cerca de 1000 quilômetros de distância. Aqui em Riad, nós vamos ficar na casa da Cris e do Rafael. A Cris tá aqui, ó, atrás de mim, mas ela falou: não, filma só o Renan, não quero aparecer não. E aí ela contou pra gente que o metrô daqui inaugurou esses dias. Dia 1º. Ó, dia 1º. Acabou de inaugurar. Então a gente vai ter experiência de andar de metrô. Amor, vamos ser um dos primeiros a andar no metrô daqui, hein? Aqui a gente comprou o cartãozinho, ó. O cartãozinho custa 10 reais. E aí a gente comprou pra 3 dias, amor, foi isso? É, pra 3 dias acho que é 20 reais, acho que é livre por 3 dias. Olha só como é o metrô novinho ainda, em zero bala. Cheiro de novo ainda. E bom, a gente não sabe ainda bem o que visitar em Riad, mas estamos aqui, ó, na parte dos prédios altos e dos prédios bonitos. Ó, lá na frente tem um famoso que parece um abridor de garrafa. E aqui tem uma feirinha, vamos entrar aí pra ver. E o que vende na feira na Arábia Saudita? Roupa normal, né? E obviamente ouro. Olha só o tamanho dos negócios de ouro aqui. Nessa partinha aqui a gente vai ter muito ouro, vai ter muita coisa cara, mas a gente também vai ter aqui as coisas mais... as falsificações, vamos falar as palavras reais. Aqui é tudo falsificado, mas aqui, ó, aqui tudo que a gente tá vendo é um negócio absurdo de caro e tá aqui. É interessante essa mistura, né? Porque geralmente a gente tá acostumado que onde tudo é muito caro, tudo é muito caro. Ou e aí onde tudo é baratinho, é bijuteria, tudo é baratinho, é bijuteria. Aqui tá misturado. O bom é que aqui é meio fácil de identificar, né? Aqui no centro são coisinhas simples, bijuteria, e nas lojas, pelo que deu, dá pra confiar que é original. E gente, olha esse aqui, ó. Isso aqui é um colarzão e aqui é o cintinho. Isso aqui, e lá em cima ainda tem uma pulseira. Isso aqui é pra fazer uma dança, isso aqui é pra fazer um negócio, né? Geralmente a mulher ali, às vezes o cara vai casar com a mulher e já dá isso aí, né? Se ele tem grana, pra depois do casamento ela faz vestindo só isso aí. Eu acho que deve ser por aí a ideia, né? Aqui você acha, eles são tudo fechado, não sei o que, mas os árabes gostam da brincadeira, tá? Temos mais um modelo aqui, ó, dessa joia. Pode ver que todos os outros modelos estão no negocinho branco e essa aqui, pra se destacar, tá no negócio preto, porque é uma joia, um momento especial ali. Também vende uns moedinhos, linguetes de ouro, assim, é bem comum eles guardarem ouro como investimento. A gente até mostrou num outro vídeo, né, que caixa eletrônico deixava sacar ouro. E também tem outro motivo, tem muito imigrante legal trabalhando aqui, muita gente vem, às vezes vem um cara lá da Índia, do Paquistão, começa a trabalhar aqui e se dá bem na vida, só que ele não pode abrir conta no banco, porque se ele for abrir a conta no banco, vão ver que ele tá ilegal ali, não vai conseguir abrir. Então, o que ele pega? O dinheiro que ele vai ganhando, ele vai comprando ouro, aí quando ele volta pro país dele, ele leva o linguete de ouro e vende lá. É uma forma de ele transferir o dinheiro pro país dele.
E a gente vem aqui, ó, no prédio do abridor de garrafa de perto. Aqui, ó, essa parte de cima aqui é uma passarela. Dá pra subir lá e ter uma vista da cidade. Acho que são 100 andares de subida. Só que a gente vai ver, tá 69 reais pra subir. Isso dá 105 reais pra cada um. E aí, se a gente for contar dois, a gente tá falando de 210 reais pra subir. Vai ser bonito? Vai! Só que vocês sabem que a gente é mão de vaca, a gente prefere pegar esse dinheiro e investir em comida. E também diz que não pode filmar lá em cima, né? Aí a gente vai subir e... A gente podia aqui, né? Olha como a gente não é pão duro, a gente subiu só não filmou, mas é abusivo. E assim, ó, e tá a plaquinha lá de não pode filmar. Então, se não pode filmar, vocês sabem, a gente não filma. Então a gente, é o que a Ana falou, a gente podia ter subido e falado, galera, não deu pra filmar. Mas a gente preferiu ser sincero. Trânsito aqui é padrão Arábia Saudita, né? É loucuragem total. Mostra pra lá assim, amor. Eu achei bonito. Bonito assim, é diferente aqui. É moderno. É a vista que você tem. E na parte de baixo do prédio é um shopping pra variar, né? Só que não é qualquer shopping, né? Aqui a gente tem uma loja da Cartier, que eu não sei o que vende, mas eu sei que é loja cara. E aqui atrás tem uma coisa da Tiffany, que eu também acho que é roupa. Esse aqui eu acho que é roupa, não é? Eu acho que é tudo joalheria aqui. Eu acho que é uma versão de luxo da feirinha que a gente passou ali. Olha só a Cartier aqui, ó. Relógio, imagino que seja tudo diamante. Mas chega de mostrar joia. Acho que já deu pra entender que eles gostam de ouro e de diamante. E bom, o prédio é lá, vamos mostrar o que a gente viria lá de cima, só que estando no lugar mesmo. Ó. Essa aqui, ó, é uma avenidão que eu acho que dá pra comparar com a Avenida Paulista deles, ó. É uma avenida com bastante prédio alto, né? Prédio moderno. Aqui eles não têm tanto prédio alto, as pessoas não moram muito em prédio. Mas aqui tem, acho que a maioria é comercial. E é bonita a noite aqui, ó. É legal de andar, tem uma iluminação bacana. Agora tá uma noite fresca, tá bem agradável de andar aqui. E é legal que no meio perdido tem uns prédios simples, ó. Esse terreno aqui deve ser super ultra valorizado, mas é um prédio de antes de terem feito o plano de fazer essa rua aqui, né? Ó, vamos fazer uma rua legal lá. Tinha um prédinho aqui, a galera não sabia que ia valorizar tanto. E tá aí, provavelmente daqui a um tempo alguém vai comprar, pagar uma nota, derrubar e construir mais um outro prédio moderno. Vamos ver o preço de um Rolex nessa rua aqui, ó. 144 mil reais. Esse aqui tá mais legal. Esse aqui é 240 mil. Olha só o hotel aqui, que estilosão. Vamos seguir por essa outra rua agora aqui, que também é famosa entre os jovens. Essa rua também ela é sustentável, não sei o que, tem calçada boa, é boa para os jovens. Mas uma coisa que eles têm que melhorar é o semáforo pro pedestre, não abre nunca. Demora muito. Aí a gente tá atravessando na loucuragem. Não, porque ó, tá fechado pros carros e fechado pro pedestre. Eles não abrem pro pedestre passar. E agora, será que eu vou ter que ir sozinho? Porque a rua de jovem, não sei se você vai poder ir junto. Mas a jovem da família sou eu. A gente fala que às vezes quando a gente passa, por exemplo, no ambiente universitário, a galera deve falar assim, olha lá, novinha pegando o professor. Claro que não. E uma coisa que eles gostam muito aqui é essas luzes, ó. Essas luzes aqui, ó, pra indicar o lugar. E às vezes você vai lá e pensa, nossa, tá rolando uma balada. Na verdade, pode ser uma farmácia só, mas os caras curtem essa luz. E eu acho engraçado que esse laser desce, ele faz tipo um arco. Ele começou ali, em vez de ir pro céu, ele desce. Eu nem sabia que dava pra fazer isso com a luz, mas os caras conseguem. E outra coisa que você vê muito aqui é marca com nome engraçado. Se traduz em português fica engraçado. A gente já viu várias coisas com nome engraçado aqui, ó, muitas mesmo. Só que a Anta acho que até foi a mais sem graça até agora. E um negócio legal que a Cris contou pra gente, né? Que a Cris é a pessoa que tá recebendo a gente aqui, mas ela é tímida. E ela falou que aqui quando tem promoção, tá aqui, ó, 30%, 60% de desconto é real. Não é aquela promoção que era 500, aumentou pra 700, pra na outra semana voltar pra 500. Ela falou que as promoções aqui acontecem de verdade. Falando de luzes, ó, aqui tem duas luzes assim, ó. Aí as luzes, ó a luz subindo. Então é de um lugar que não é uma inauguração, não é nada. Mas essa loja quis colocar as luzes aqui. Acho que aí é meio que uma balada, inclusive. Tá aparecendo ali, ó, DJ não sei das quantas. Eu tava procurando umas coisas daqui sobre essa rua. E diz que aqui é um ponto de encontro que tem muitos lounges dançantes até.
Bom, mas antes de continuar, vamos comer. Vamos usar o dinheiro da entrada do prédio para comer aqui. Então, tem uma galera comendo, deve ser bom. Esse restaurante, inclusive, em várias cidades que a gente passou, a gente viu que ele existia. E sempre uma fila enorme. E a gente tá sempre, vamos entrar, vamos entrar. Hoje a gente vai entrar. Aqui vende sorvete, ó. Vende, na verdade, várias coisas aqui que a gente não entendeu bem o que é. Mas o nosso foco é conseguir pedir isso aqui, ó. Isso aqui a gente tá imaginando que é um arroz doce e que você pede coisas pra colocar em cima do arroz doce. Aqui é bem local e tudo em árabe, ainda tem um menu em inglês no QR Code ali, mas mesmo assim é um pouco difícil. Mas na mímica ali a gente conseguiu. O carinha falava um pouquinho de inglês, o caixa. É essa famosa comida, então custa 21, ou seja, uma subida no prédio dá pra você comer 3 desses e ainda sobra dinheiro. E, bom, esse aqui é com pistache e esse aqui é de frutas. Analise, ó, vem o doce árabe, vem o chantilly, será? Não, acho que não é chantilly não, pela textura não é chantilly não, ó. Deixa eu ver o que é, peraí. Nossa, eu tô salivando já. Não sei o que é, não tem sabor de doce não é doce não. Será que é queijo? É um creme branco, parece quando foi moda nas churrascarias, você, pelo menos em Curitiba, era assim, tinha um café e tinha um creme pra você pôr, que era um creme que não era nem doce, nem salgado, parece aquilo. Eu acho que ele tá entre a nata e o chantilly. É. Tá no meio do caminho dos dois. É, bom, vamos ver isso aqui então. Vai lá. É tipo um arroz doce. Eu não sou a pessoa mais fã de arroz doce do mundo, mas na misturona aqui ficou legal. Sente o sabor do arroz doce? Dá pra sentir só o arroz doce? Sente a textura do arroz. Aí, olha só, aqui é que é tanta mistura de sabores que ele some, mas dá pra sentir que tem um arroz. Olha esse aqui. Vamos ver como ele é aqui, ó. Nossa senhora. Ó, saiu tudo, saiu tudo aqui, saiu tudo. E que acho que eles põem tanta cobertura que o arroz fica escondido lá dentro. É pistache, isso aqui é divino. Eu vou falar de novo, daqueles negócios que você come ajoelhado e fala, meu Deus, que negócio bom. É valeu trocar a subida por isso aí. Valeu, amor. Aliás, segundo algumas fontes da internet, dizem que uma das teorias do arroz doce é que ele pode ter surgido aqui no Oriente Médio, que eles misturavam arroz, leite e adoçavam com tâmara. E faz sentido porque aqui tudo vai tâmara. Tem mel de tâmara, melado de tâmara, que aqui estava contando pra gente, inclusive. E é bem gostoso. E saindo aqui, ó, voltamos na balada, olha só, já tá bombando, era balada mesmo. Ô amor, é que ali dentro veio tipo frango. Eu tô achando que é um restaurante normal, mas que tá inaugurando no ritmo da balada, porque a galera tá muito bem vestida aqui fora. É, olha lá, ó, a mulher de calça jeans, olha, teve gente que falou que não podia usar calça você quer ver calça jeans, vira pra cá, vira pra cá, As jovens ali, ó. Aqui é uma região de gente muito jovem, né? Então os jovens vêm pra cá. E aí você pega, aqui gente, é muita gente de calça jeans, é jovem. E aí só moça deslocada aqui, tadinha. Eu tô querendo ficar aqui na balada, mas o Renan quer ir pra casa, tá cansado. Que mentira! Essa rua aqui ficou famosa pelos jovens aqui, mais ou menos ali por volta dos anos 2000, 2010, porque primeiro que é bom de caminhar aqui, ó, calçada assim, não é em todo lugar da cidade que tem lugar que só dá pra andar de carro mesmo. Agora é que eles estão mudando isso aqui pra ser mais acessível. E também a estratégia que eles usaram foi por Wi-Fi grátis aqui, ó. Puseram Wi-Fi grátis em toda essa rua, aí a galera vinha pra cá pra usar o celular, aí começou a abrir os restaurantes, ficaram no restaurante e virou o point do momento. Que isso? Ele me mandou um beijo? Você viu? Que história foi essa? Não, eu vou contar uma outra coisa que aconteceu hoje. Pera aí, segura aqui, amor, a câmera. O Renan saiu andando na frente, tava eu e a Cris andando atrás, assim, né? Cruzando a rua. Aí passou um cara. Não, peraí, amor, que ele parou. Fica paradinho aqui. Ele tava atravessando a rua. Aí ele parou, olhou e fez assim, welcome. Eu falei, ah, meu Deus, não tô acreditando nisso. Os caras são cheios da gracinha aqui. É, e aqui, essa região aqui também, diz que foi uma das primeiras regiões que começou a acontecer em eventos de misto, né? De misturar homem e mulher, porque até então
Homem sempre ficou de um lado, mulher sempre ficou do outro. E aqui era uma região que acontecia encontros de arte, música. E aqui misturava todo mundo no mesmo ambiente. E ó, aqui também tem balada, tá? Aqui toca muita música eletrônica, eles curtem muito música eletrônica. A única coisa é que as baladas são zero álcool. Você paga pra entrar ali, mas pode ficar tomando só suquinho lá dentro. Eles até emulam uns drinks aí um Malibu sem álcool, uma margarita sem álcool, essas coisas eles fazem. Ó, aqui é outro fervo, tá chegando a música aqui fora até. A entrada, pelo que eu entendi ali, é R$100. E como todo lugar perto de balada, geralmente rola um esquenta, né? Aqui a gente tem a lojinha, que é como se fosse uma loja de conveniência. Então os meninos entraram ali e tá uma rodinha de menino tomando cerveja sem álcool antes de entrar na balada. E pra quem estiver pensando, né? Nossa, não imaginava que era assim a Arábia Saudita. Realmente isso aqui é bem novo, tá? A gente tá na capital mesmo. E assim, o pessoal diz aqui que muita coisa mudou, tá? Teve muita abertura. Se a gente tivesse aqui, talvez 20 anos atrás, ia ser um país completamente diferente. Ia ser tudo diferente. Aqui não ia ter essa liberdade, digamos assim, nessa ocidentalização, talvez. Não foi fácil, mas convencemos a Cris a falar um oi. Porque a gente fica falando a Cris, aí vocês ficam criando, quem será que é a Cris? Mas é aqui, ó. A Cris brasileira mora um pouco mais de um ano aqui, Cris? Sim, 1 ano e 2, 3 meses tá fazendo agora, não parei pra contar. A Cris, ela é estilista. O que mais, Cris? Me ajuda, porque é tanta coisa que eu não sei descrever. Estilista, fashion designer é a minha profissão de formação, né? Que eu trabalhei a minha vida inteira, consultora de imagem nos últimos 10 anos. E aí, a gente conversa muito, né, sobre essa questão das roupas, vestir, assim. É uma questão, eu acho que uma das que as pessoas têm mais curiosidade, né, sobre... Porque é o que mais chama atenção, eu acho que é a primeira coisa que vem na cabeça quando fala, né, sobre a Arábia Saudita. Eu acho que é a questão do vestir, tanto dos homens como das mulheres. Pra você foi chocante, assim, vir pra cá e ver o pessoal mais coberto? Não, nem um pouco. Por incrível que pareça, eu talvez, pelo fato de estudar isso e justamente analisar comportamento e história da indumentária, questões sociais e culturais do vestir, não é uma coisa que me chocou, não é uma coisa que me incomodou em hipótese nenhuma. Pelo contrário, eu gosto de olhar, eu gosto de ter esse contato de perceber o quanto para elas isso é importante, porque hoje sim elas têm liberdade, agora falando das mulheres, né? Elas têm liberdade de escolha. Não vou entrar aqui em questões particulares, porque a gente sabe que dentro da casa das pessoas, pode sim ter alguma situação, às vezes, de pressão familiar, né? Enfim, por certos comportamentos, isso eu não vou adentrar nesse assunto. Mas hoje o país está bem mais flexibilizado no vestir, né? Tanto que uma frase muito bacana que eu acho que é do Príncipe Herdeiro, que ele disse que a mulher tem total liberdade de escolher como se vestir de forma modesta. Ele usou essa palavra. E eu acho isso muito legal, que mostra ainda a importância do quanto essa questão no social e no familiar e no convívio entre as pessoas, né, de ter o respeito, né, inclusive no vestir. Mas eles ainda usam muito da roupa tradicional aqui, tanto que a maior parte que a gente vê das pessoas ainda usam os trajes tradicionais. E eu acho muito bonito, né? Vou ser muito sincera, eu tô falando como uma pessoa que olha de qualidade de vestimenta, qualidade de indumentária, eu acho muito bonito. É lógico que talvez a questão do preto, né, no verão, num sol rachando de 45 graus, é puxado. É puxado, é o que talvez mais incomode um pouco na questão disso, né, específica do vestir. Mas quando tu estuda coloração, quando tu entende de cor, tu sabe que a cor preta é a única cor que cobre todas as outras cores. Então talvez essa seja a necessidade da maior parte delas usar preto, porque vai cobrir realmente qualquer coisa que ela estiver usando por baixo, né? Qualquer outra roupa diferente, colorida, estampada que estiver sendo usada por baixo vai ser coberta por essa cor. Mas também eu vejo outras cores sendo usadas tanto na baia quanto nos lenços, né, no hijab, e eu acho muito bonito.
Dependendo do tecido, dependendo da estampa, dependendo da cor, eu acho lindíssimo, acho uma roupa belíssima. Você sente que mudou de um ano pra cá, desde que você chegou? Sim, bastante. Ao mesmo tempo que eu ainda vejo muito, principalmente adultos e pessoas mais maduras, né, pessoas mais velhas, usando a roupa mais tradicional. Aí tu percebe no comportamento do jovem, que inclusive é uma coisa que a gente estava vendo bastante aqui, né? Que é uma rua bem jovem, né? Tem muita vida aqui, né? Muito jovem, muita criança. No comportamento deles, tu já vê essa flexibilização, essa coisa do mais contemporâneo, do mais ocidentalizado no vestido do jovem, principalmente, né? Bem normalizado, tipo uma calça jeans, camiseta, moletom, que é muito bacana, é uma vestimenta assim mais normal, né? Como se estivesse em qualquer lugar do mundo, né? E aqui, como é um lugar que é muito frequentado por jovens, então tu percebe que o jovem, ele já tá mais rápido trazendo essas mudanças, né? Sempre, os jovens sempre vão causar as mudanças mais rápido, né? Vão trazer as mudanças, né? Fizemos ela falar! Ai, que vergonha! Aí, aqui é o Boga. E estamos continuando o vídeo agora no dia seguinte aqui. Esse aqui é o centro financeiro deles. Também é algo novo, algo que estão construindo, todo canto está em construção aqui, ó. E é uma área que eles também, né, dizem, ó, é tudo sustentável, os prédios são tudo com painel solar, não sei o que. E são os prédios bonitos, ó. Aqui você vê prédio em todo que é tipo de formato. Olha só, pra quem curte arquitetura, essa arquitetura moderna e tal, aqui é um prato cheio. É um pouco difícil de andar porque ali, por exemplo, tá fechado porque eles estão construindo um prédio novo ali. A maioria desses prédios aqui é escritório, né? Tem talvez alguns hotéis aqui. Hoje tá tranquilão porque hoje é sexta-feira. Então sexta-feira é o equivalente ao domingo deles, né? Então a galera não tá trabalhando. Quem tá andando aqui é mais turista. Você vê a galerinha tirando foto e tal. Mas num dia normal estaria cheio de gente trabalhando aqui, gente engravatada. Olha o centrinho aqui do meio. Diz que aqui são 60 prédios. Bom, a gente não sabe se tem 60 já ou se estão em construção, né? Que tem muito prédio, mas tem muita coisa em construção ainda. E falou que aqui tem até creche e escola. Acho que deve ser pra quem de repente precisa trazer o filho pra cá, precisa deixar o filho estudando, então traz pra cá. Mas, gente, olhando de fora quando a gente chegou, eu pensei, é legal. Mas estando aqui dentro é mais legal ainda. De fora não parece que tem tanto prédio, né? Porque só os maiores, assim, se destacam. Mas tá aqui no meio, tem um monte de prédio baixinho, com uma arquitetura bem interessante também. E é interessante que é cheio desses tubos interligando os prédios, ó. Em todo prédio que você olha tem um negócio desse. Capaz que na época aqui de muito calor você nem precisa sair. Você consegue ir de um prédio para outro tudo interno, para você não sofrer, né? Porque aqui faz muito calor, então aí você vai indo ali pelo ar-condicionado, na sombra e tal. Ó, o catavento aqui, ó. Não tá girando nada, não tá nada de vento hoje. Aí é cheio desses postes aqui, ó, um monte ali, ó. É pra soltar o vaporzinho de água. Quando tá muito seco, ele solta aí um vapor pra dar uma aliviada um pouco na temperatura. E essa construção diferentona aqui, ó, é a mesquita. Esses dois pilastras aqui, ó, esse aqui e aquela ali, são os minaretes que fazem o chamado da oração. E aqui, ó, mais guindaste. Onde você olha tem guindaste. O país realmente tá todo em construção. E aqui você vê bastante isso também. Em todo lugar você vê bastante isso. E esse prédio aqui, ó, é o maior prédio da Arábia Saudita. Ele tem 385 metros de altura. E agora a gente vai fazer um tour aqui histórico para aprender e tal. É um tour gratuito que tem. Eles até incentivam as pessoas a fazerem esse passeio para conhecer a história e perder alguns preconceitos que tem. O tour começa num dos principais destinos turísticos, que é esse aqui, ó. Tá coberto.
Esse aqui é o Palácio Fortaleza Masmaki. Depois a gente vai aprender a história dele ali. Mas é um dos lugares mais importantes aqui para conhecer, né? E aí a gente até tava conversando aqui com uma guia. Ela falou, pô, agora que tá na temporada turística, os caras resolveram fechar os lugares turísticos para reforma. É, porque se vocês estão acompanhando os vídeos já há mais tempo, tem muita coisa fechada. A Arábia Saudita meio que tá em reforma, construção. É, e eles ainda estão aprendendo. O turismo aqui é novo, né? Então a gente tá aprendendo que, pô, faz isso antes do turista chegar, né? Mas tá indo aos poucos aí. Mas acho que talvez de dentro a gente consiga mostrar. Vamos lá no passeio ver. O tour é bem aqui, ó. Vai começar daqui a pouco. Vamos aqui mostrar essa praça. Então é uma praça bacana, bonita, a galerinha brincando, as crianças e tal. No passado ela servia para um ponto de execução. Se queria ver alguém perder a cabeça, vinha aqui. A execução aqui era na facada, né? Cortava a cabeça da pessoa. Aí diz aqui que esse bueiro, é o único bueiro que tem aqui na praça, servia para escorrer o sangue. Então era bem aqui o local que o carinha punha a cabeça, já escorria ali, lavava e tá limpo. E tem uma galera fazendo tour, olha só. Nem sabia que tinha tanto turista aqui, mas... E o negócio, além de ser grátis, ainda dá uns negocinhos, umas bolachinhas. Gente do céu, que bolachinha boa. E inclui um jantar ainda, né? É... E no passeio a gente vai aprendendo um pouco aqui de algumas coisas da Arábia Saudita. Ó, essa aqui é uma loja de perfumes, chamam de oud, isso aqui, que são vários tipos de madeira. Aí o guia tá mostrando aqui, ó, como eles usam, ó. Eles queimam essa madeira para fazer incenso, sai a fumacinha, eles usam para perfumar o corpo, perfumar a roupa, perfumar a barba. E também fazem um procedimento ali com essa madeira que extrai perfume dela. E os perfumes com essa madeira aí, dependendo do tipo de madeira, pode ser bem caro assim, nas centenas de milhares de dólares, dependendo. E aqui eu tenho uma feira legal, né? A gente tinha passado em várias feirinhas, mas acho que essa é a mais legal de todas agora. Olha só quantos produtos legais aqui, ó. A gente até meio que se perdeu do guia, mas não é difícil achar. É só ver galerinha que não é daqui e seguindo. E aqui, ó, tá uma gritaria porque tá rolando um leilão, ó. O cara vai ali com o produto, oferece e a galera começa a gritar, ó, do tanto, igual um leilão como a gente conhece mesmo. Olha só, acontece aqui na pracinha. E os produtos é um monte de coisa aleatória. Tem garrafa térmica, tem uma televisão antigona, tem um relógio, boca de fogão, né? Ali parece que tem uns negócios mais bonitos, mas não dá pra chegar perto. Tem uma harmona gigante lá. Ele colocou essa pedra agora ali na mesa, ó. E ele tá meio que apresentando a pedra e acho que perguntando quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais. Olha lá, ele tá perguntando quem dá mais, quem dá mais. Olha lá. Levanta a mão também, amor. Vai lá, levanta a mão e faz 5. Quanto o valor que tá? Vai que tá em 1000 e a gente levanta. Olha lá, o carinha acho que foi analisar a situação, se ele quer o negócio ou não. Olha, ele é bem vovozinho. A próxima parada do tour é em uma mesquita. E, gente, a gente chegou aqui, aí eles receberam a gente, a moça colocou um hijab em mim, tá totalmente muito cheiroso. E nós somos os primeiros a chegarem, porque assim, você pode vir com o transfer, né, do tour, ou pode vir de carro. Como a gente tá com a Cris e o Rafael, nós viemos de carro. E a gente, vindo bem feliz, teve um acidente atrás da gente. E era uma via de um carro só, né? E bateu, travou tudo, porque aí bate, tem que esperar a polícia chegar pra tirar. Então, não sei se eles vão conseguir chegar. Porque nós somos o último carro a passar antes do acidente. E olha só, quando a gente foi pra Medina, a gente ficou devendo filmar a mesquita lá, né? Mostrar como era uma oração. Aqui dá pra filmar, ó. A Caninha falou, ó, podem filmar tudo aí. Daqui a pouco vai começar a oração, a gente vai poder ver como é um culto deles. E lembrando que todos estão virados naquela direção, porque Meca tá naquela direção e eles fazem a oração virado pra lá. Hoje é sexta-feira, na sexta-feira os homens que seguem o Islã devem vir na mesquita pelo menos uma vez no dia. As mulheres não são obrigadas, mas vem, esse setor que a gente tá aqui é só de homem. O setor de mulher, só a mulher pode ir, né? Só a mulher pode olhar. Uma explicação que deram pra gente é por causa da posição que eles fazem para orar, né? Eles se ajoelham, eles deitam, então é para que a mulher possa fazer tudo isso sem que um homem fique olhando para ela. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
acabou, acho que durou uns 10 minutos mais ou menos o culto. E esse aqui é o Alcorão, é o livro sagrado deles, ó. Aqui lê de trás pra frente, né, é invertido. Olha só como é, todo escrito em árabe. E uma curiosidade, né, que você encontra, aqui eles falam árabe, obviamente, assim, no Brasil encontra o Alcorão em português, mas pelo menos em alguns países que a gente passou, o povo não falava árabe, mas eles sabiam ler em árabe, né? Eles conseguiam ler o Alcorão em árabe. E aqui depois do passeio tem um lanche grátis. Nossa, a Michelle é muito mão cheia. Depois que eu saí com a mão cheia, nós viemos aqui para essa sala. Aí nessa televisão ele passou um pouco da história sobre essa mesquita, como ela foi criada. E agora a gente tá saindo porque a gente vai pro jantar. E chegamos no lugar do jantar. Esse jantar tá incluído no passeio gratuito, então vale a pena fazer o passeio, nem que seja só para comer de graça aqui, ó. Vamos comer uma comida árabe de verdade, o carinha falou. Não que as outras que a gente tenha comido não sejam, não, mas aqui ele falou, vamos comer a comida verdadeira da Arábia Saudita. Olha só que legal o restaurante aqui, ó. A decoração dele bem estilo antigo, deve ser antigo até o prédio, capaz. Ó, o ônibusão antigo aqui, ó, de madeira. Vamos ver como que... Olha lá dentro. Será que era um escolar? Do sei lá de que ano. E, bom, a gente entra por aqui, ó. E olha que legal aqui, você coloca roupa típica. O Renan tá... Amor, você tá um árabe. Não, eu queria que eu usasse, pronto, usei a roupa Ficou típica. o máximo. Nesse restaurante tem as partes dessas mesinhas aqui, ó, que são abertas. Aí a gente tem aqui, deixa eu filmar desse lado primeiro. Essas aqui são várias salas, né? A gente tá aqui dentro, meu árabe tá encostado aqui. E pra cá a gente tem as outras, ó, que são, como que eu vou falar? São salinhas também. E aí elas têm essa aqui é com tecido, o fechamento delas, que é também muito legal. E eu também vesti uma roupa árabe, ó. Aqui, árabe de antigamente, esse aqui, né? Aqui o Renan tá, o pessoal usa hoje em dia, que vocês viram. Essas aqui eu acho que era de antigamente. E no fim do tour ganha um presente, é uma bolsa, diz que é feito à mão, então a gente tem um artesanato daqui mesmo, não é... Ah, shukran. Obrigado. Obrigado. E dentro vem várias coisas, e aí veio, como que fala? Veio em português, que cada um aqui tem um idioma, né? Então veio no idioma de cada um dos convidados, dos turistas. O que vem aí? Nossa Deus, espera aí que vem... Bom, um papelzinho aqui, um livro contando, um livro de guia de viagem. Ó, um livro sobre o Islã e cartões postais. Ó que legal, vários cartões postais. E o legal é que, opa, esse é não... Eu acho que é só os livros. Esse aqui tá escrito em português. E aqui tem um passeio de camelo que faz por essa agência e ele falou que é grátis também. Lembrando que todo esse passeio aqui tá grátis, né? Então fica a dica aí, aqui na Arábia Saudita tem coisa que é muito cara e tem coisa que é grátis. Tem coisa que deveria ser cara e é grátis, então dá pra viajar aqui com o orçamento apertado, sabendo aproveitar bem. Espera aí que tem mais coisa, ó. Eles deram Alcorão. Isso aqui que eu acho que é pra fazer um cafezinho individual. E um rímel pra passar no olhinho. Ó, tem que fazer o olho de árabe. Chegou, hein? Vai começar a hora feliz. Nossa senhora. Só abre, carinha. Só abre. Só abre os alumínios. Tem mais coisa chegando ainda. E tem mais coisa chegando aqui, ó. Eita, nós vamos sair de barriguinha bem cheia hoje. E é isso, ó. Foram 4 pratos de arroz com frango. E aí aqui tem mais uns acompanhamentos. Carne, um molhinho que a gente não sabe o que é, verdura. Agora é comer. Agora é a hora feliz. Nossa, o Renan tirou até o véu. E é isso, então, galera, ainda descobrimos que as vestimentas também são presentes. Então agora temos roupas sauditas. Passou um moço aqui, olhou pro Renan e falou assim: você se vê exatamente como um árabe. Agora o Renan incorporou o antepassado dele aqui. E é isso aí então, galera. Até a próxima.